Oi, gente, bom dia. Acabei de tomar banho, aí eu ia dar uma finalização aqui no meu cabelo, né? Aí eu lembrei de um tema que eu poderia estar conversando com vocês, então eu resolvi ir dando um jeitinho aqui no meu cabelo e falando com vocês, né? A minha amiga Ana Lúcia me cobra muito esse tema, sobre minha transição capilar. Então eu vou estar dando uma ajeitada no meu cabelo e vou estar falando um pouquinho sobre como é minha vida com o meu cabelo. Assim, só dando um parêntesezinho antes de começar, eu comprei esse pentezinho de indicação de uma cabeleireira, que eu fiz hidratação com ela. Ela trabalha no salão aqui, né? Ela é dona do salão aqui na rua onde eu moro. E aí ela me indicou, por conta do tamanho dos meus cachinhos, esse pentezinho aqui. E, gente, realmente fez diferença. Vai ser a terceira vez que eu vou estar usando ele, mas as 2 vezes que eu usei eu gostei. E pra poder estar passando no cabelo, eu vou estar usando esse escala aqui, abacate. Por enquanto meu cabelo ainda tá se dando com ele, né? Então eu vou estar usando ele. E vou estar também usando um reparador de ponta, tá? Esse reparador de ponta aqui é da Scaf, né? Eu vou estar usando. Gente, em relação a creme, essas coisas tudo, eu vou estar sempre trocando, porque meu cabelo acostuma, então não dá resultado. Então, assim, eu não me apego a marca nenhuma. Eu compro porque eu vejo que é com abacate, ou eu vejo alguma coisa do tipo, e aí eu vou testar no meu cabelo, independente do valor, né? Porque creme hoje em dia não adianta você achar que o de 100 reais vai fazer resultado, que às vezes o de 10 vai fazer o mesmo resultado no seu cabelo. Em outras pessoas, de repente, pode ser que não. Mas pelo menos pra mim, no momento, é o que tá me atendendo. Então, assim, de início, o que eu tenho pra falar pra vocês? Desde os meus 3 anos e meio, esse cabelinho aqui, ó, ele sabe o que é química. Porque meu cabelo é crespo, né? Não sei o tipo, se é tipo C, se tipo D. Eu não entendo dessas questões, eu só sei que ele é crespo. Minha mãe sempre teve dificuldade de estar cuidando dele. E minha mãe, na época, né? Há não sei quantos anos atrás, né, gente? Porque, meu Deus do céu. Minha mãe usava Enê, minha mãe sempre usou Enê, botava bobs no cabelo dela, essas questões todas, entendeu? Então ela teve uma filha menina e ela não gostava do cabelo crespo, né, gente? Porque assim, a gente tem que ser realista. A gente tem que saber cuidar, como qualquer outro cabelo. Só que no meio da sociedade que a gente vivia na época, dos anos 80, 90, era uma coisa assim, que era um tabu, certos tipos de cabelo, né? E minha mãe sempre foi aquela pessoa que queria cuidar, porque não adiantava eu estar bonitinha de roupa e meu cabelo não tá condizendo com a roupa que eu tava, né, colocando. Então, com 3 anos e meio, minha mãe me levou no salão e aí ela passou pente quente, que na época era moda, né? E eu perturbava também, gente, porque eu era uma criança que eu queria meu cabelo ajeitado, eu queria meu cabelo com balanço. Eu não entendia o porquê que eu não tinha isso em relação ao meu cabelo, né? É o som aqui por causa da moto. Mas enfim, não vou cortar o vídeo, ele vai ficar latindo, daqui a pouco ele vai parar, porque é vida real. Então é meio que um papo entre amigas, eu não vou ficar pausando pra cortar vídeo, entendeu? Por conta de algumas interrupções. Só se o telefone mesmo tocar. Mas voltando ao assunto. Então assim, eu gostava de ver, né? Então minha mãe me levou no salão e a menina fez o pente quente, né? Minha mãe até então não tinha passado Enê, ainda não tinha passado nada. E Raquel, gostei do resultado, mesmo eu sendo pequenininha, porque eu balançava o cabelo e ficava aquele cabelo liso. Só que assim, era pente quente, é como se fosse uma escova hoje em dia, né? Dura alguns dias. E aí, Sonic, colabora com a mamãe, por favor. Por favor. Enfim. E aí, daí minha mãe começou com pente quente e daí ela começou com amaciamento, né, no caso. O alisamento antigamente. Eu não lembro quais eram os produtos, mas minha mãe ia num salão, né, que era lá no Irajá, né. Até um tempo atrás minha mãe ainda até tinha contato com a menina, né, porque elas são amigas e tudo. E aí o que acontece? Minha mãe ia lá no salão, fazia esse alisamento, né? Botava bobs, porque na época não era escova, botava bobs no cabelo, ficava mais de 2 horas naquele secador grandão assim, pra poder estar secando, pra estar saindo do salão com o cabelo liso e alvoroçado, né?
aquele cabelo cheio, assim, mais bonito, né, com brilho. E assim, era o cabelo da época. Eu não tenho fotos aqui, né, eu tenho fotos na casa da minha mãe. Então eu vou ficar devendo algumas fotos pra vocês. Porque nem eu tenho fotos mais do momento atual do que quando eu era pequena aqui. Mas de repente eu faço um vídeo de transição, aí eu boto de quando eu era pequena até agora pra vocês verem como é que era. Então minha mãe me levou também nesse salão, porque eu também queria o cabelo igual da minha mãe, entendeu? Então eu fui. E eu fui, gente, já com 4 anos para 5 anos, né? Eu ia pro salão, ficava lá a tarde inteira, eu lanchava, eu almoçava, tudo era no salão. Eu só saía do salão lá para 4, 5 horas da tarde, porque eu tinha que ficar 2 horas com aqueles bobs na cabeça e aquele secador, porque eu queria sair com o meu cabelo esvoaçante igual a minha mãe. E eu ficava. E, gente, foi anos assim. Foi anos assim. E aí, depois desse salão, né, eu mudei, a gente saiu de Irajá, eu ainda continuei indo algumas vezes lá, mas eu fui tentando de tudo. Aí minha mãe achou um outro salão, né, pra poder estar fazendo a mesma coisa, fiz teste, passou, aí eu fazia. Aí eu era escrava de escova, entendeu? E eu era aquela criança que às vezes gente, uma criança que se privava de ir pra piscina. Eu era essa criança, por causa do meu cabelo. Ou então, muitas das vezes, minha mãe não deixava eu entrar pra piscina, porque era meio que final de festa, minha mãe fazia meu cabelo, todas as crianças iam pra piscina, e pra eu ir pra piscina era um tormento, porque pra minha mãe me deixar ir pra piscina, ela ia ter que deixar eu molhar o cabelo, e ela tinha acabado de fazer meu cabelo. Então, gente, eu passei por muitos apertos. Ou eu, às vezes, ficava chorando, porque eu queria ir pra piscina e não podia. Ou eu ia pra piscina, mas não podia molhar meu cabelo, coisa impossível. Mas eu tentava não molhar, mas uma criança de 6, 7 anos, gente, como é que ia ter essa noção, né? Então, assim, eu me privei de muita coisa por conta do meu cabelo. Às vezes eu queria fazer coisas, cortes no meu cabelo, que eu achava que ia dar certo, mas não dava certo. Às vezes minha mãe, por eu teimar tanto, minha mãe fazia e o cabelo não ficava, não condizia com a questão. Então, assim, coisas que eu queria fazer no cabelo e não dava certo, porque eu era criança, eu não entendi que meu cabelo era diferente da outra criança, entendeu? Então, assim, eu sofri muito por conta disso, né? Eu digo que eu sofri muito, às vezes eu culpava minha mãe e falava, mãe, a culpa é sua, porque você não soube escolher meu pai por conta de cabelo. Mas hoje em dia, gente, é coisa de criança, mas assim, às vezes eu ficava falando assim, gente, mas eu falei isso, eu falei. Minha mãe não sabia escolher, minha mãe escolheu meu pai, e aí com isso meu cabelo nasceu, foi do jeito que foi. Mas são questões que a gente fica na cabeça, fica tentando entender, porque assim, a gente é muito crucificada por conta do que a gente carrega, tanto do corpo quanto do cabelo, entendeu? Então, assim, foi muitas coisas que eu fiz nesse cabelo, muitas coisas. Já fiz permanente afro pra raspar aqui embaixo e ficar o cabelo curtinho, entendeu? Fiquei escrava de cabeleireira, né, de salão, por horas, horas e horas, entendeu? Isso tudo aconteceu. E conforme eu fui ficando maior e eu comecei a cuidar do meu cabelo, eu tive uma fase que eu mesma passava o produto em casa, né? Essa fase que eu passava o produto em casa, eu vou começar a fazer o cabelo, gente, senão eu não vou sair daqui hoje. Aí, essa fase que eu comecei a fazer em casa, minha mãe comprava, ela passava em mim, né? Na época, era a Maci Hair, né? A Maci Hair. E assim, ele não alisava o cabelo, ele abaixava a raiz, e aí eu ficava escrava do quê? Do secador, ainda nem era ainda chapinha, porque, no caso, a gente ainda não tinha, né? Era só aqueles salões maiores, grandes, caros, que tinha essa questão de chapinha, né? Porque eu ainda era nova. E aí, mesmo assim, eu cuidava. E assim, era um cabelo que eu tinha que toda semana, gente. Eu hidratava, fazia a escova, né? Fazia a escova, ou então eu botava bobs, né, no cabelo. Essa é a questão do meu cabelo, era essa, né? Eu botava bobs no cabelo, ou então secava. Mas não era um cabelo que durava uma semana, né? Eu tinha que dormir com touca, eu tinha que fazer touca, minha mãe fazia dedinho no meu cabelo, para ele ficar direitinho. Mas assim, a gente soa, né? A gordura do couro cabeludo, né? Não faz durar muito tempo a questão do cabelo. E também o tempo muito úmido, muito seco. Então, é complicado. Então, acabava que minha mãe eu fazia o cabelo no sábado, durava mais ou menos até quarta-feira no sacrifício, né? Pra na quarta-feira de novo eu estar lavando e fazendo alguma coisa. Ou então, eu ficava de quarta, né?
a sexta com ele preso, né? Sem nada, porque eu não fiz uma escova, eu não fiz um nada, né? Então, a minha vida era praticamente essa. E aí, com o tempo, né, eu fui crescendo, fui vendo outros tratamentos, foram melhorando, né? Já com meus 13 anos para 14 anos, meu cabelo já pegou uma outra textura, porque acabou que a gente meio que se torna a família da cabeleireira, né? Porque a gente que é escrava de produto de alisamento, a gente não muda a cabeleireira, a gente, né, carrega ela para nossa família. Por quê? Acaba que você não vai mudar de produto. Quando o produto está dando certo, você não muda. Você fica com esse produto, né? Você casa com ele e casa com a cabeleireira, né, enquanto dá certo. E por muitas vezes eu fiquei anos com a mesma cabeleireira, só mudava mesmo por questões de distância. Ou eu me mudava, ou então ela mudava de salão, né, e ficava distante pra mim. Mas basicamente foi isso. E aí, quando eu tava pra fazer 15 anos, foi o boom da chapinha, né? E aí eu fiz uma vez a escova com a chapinha. Gente, meu cabelo ficou tão lindo, mas tão lindo, tão lindo. Nossa, eu lembro que ficava lindo, né, o meu cabelo. Porque eu tive fases do meu cabelo, né? Eu tive uma fasezinha que eu fiz um cabelo num lugar onde minha prima fazia, onde minha tia fazia. E a gente passava um produto que o cabelo ficava bom. Graças a Deus, o meu não caiu, mas o da irmã da minha tia caiu, de uma prima minha caiu. Ainda tem esses detalhes, né? Porque a gente vai acompanhando de acordo com o que as pessoas vão dizendo pra gente. Ah, fulano faz cabelo bem, aí a gente vai. Aí chega lá, dura-se um tempo e depois de um tempo dá aquela queda. Não sei o porquê, não sei se é o excesso de química, essas coisas eu não sei explicar, né? E aí, quando eu tava pra fazer 15 anos, né, foi o boom. Aí eu lembro que eu fui no salão, gente, meu cabelo saiu de lá lindo. Cara, mas a menina esquentou meu couro cabeludo tanto. Mas eu não tava nem aí, porque meu cabelo ficou aquele liso escorrido. E essa chapinha dela fazia durar a escova durava mais dias. Então, meninas, eu fiquei apaixonada, né, por aquele tipo de cabelo. E por um bom tempo, né, eu fazia escova com ela. Eu continuava fazendo meus tratamentos em casa, mas eu fazia quando eu tinha que ir pra uma festa, alguma coisa assim, né? Porque duvido eu ir pra uma festa de cabelo molhado, gente. Porque minha mãe falava, não, tem que secar o cabelo, minha filha. Você não vai toda arrumada com esse cabelo escorrendo água. Não, vamos secar esse cabelo, vamos fazer uma escova, vamos fazer alguma coisa nesse cabelo. Você não vai de qualquer jeito pra festa de fulano, não. Ainda tinha esses detalhes, gente, em relação à festa. Né? A gente tinha que ir com o cabelo arrumado, com uma escova, um penteado. Não podia simplesmente fazer um rabo de cavalo de qualquer jeito e vamos para o aniversário, vamos para o casamento. Não, nós tínhamos que ter um penteado, alguma coisa decente para estar indo com o cabelo, né? E minha mãe falava, não, você vai com essa roupa bonita, tem que ir com o cabelo bonito também, né? Aí, enfim, mas não julguem minha mãe, tá, gente? Porque é da época dela, era da minha época, é assim, só que hoje Deus me deu 2 meninos, se fosse menina eu também não sei como é que seria. Mas, enfim, não julguem, só escutem. Então, eu cheguei nessa fase, né? E aí eu ficava doida com a escova, fazia para um lado, fazia para o outro, e meu cabelo balançando. Então, por anos, eu fiquei nessa, né? E aí, não vou falar pra vocês que eu não sofria bullying. Eu sofria. Porque os meninos, as meninas, assim, né, me pegavam pra Cristo, né, como a gente fala. Porque, ah lá, gorda de cabelo liso, esse cabelo não é seu, esse cabelo é peruca. E por muitas vezes eu não era aquela criança que falava, né, eu escutava calada. Aí eu ainda gorda, né, eu era gorda como eu ainda sou, mas antigamente pra criança era complicado, né, gordinha, de bochechinha fofa e ainda por cima com o cabelo alisado que diziam que não era meu, mas era meu, né? Era tudo que eu escutava. Então eu ficava tentando ao máximo sair dessas questões de bullying, porque as pessoas pegam pesado, não querem saber, entendeu? O que você sente com relação ao seu cabelo, o que você carrega com você em relação a essas questões, né? Então, o que acontece? Começou uma onda de erva da Amazônia também. Também passei erva da Amazônia, que nada mais é do que Enê. Né? Por um bom tempo meu cabelo ficou bonito de erva da Amazônia. Mas minha raiz, gente, as minhas pontas,
né? Ela é fina aqui, ó. É que agora tá cacheado, né? Mas ela é uma ponta fina. E a minha raiz é grossa. Não sei o porquê que aconteceu, que hoje em dia não está igual. Mas na época, né? A minha raiz era grossa, a ponta fina, que meu cabelo é fino, ele não aguenta a química forte, mas a raiz dele é grossa. Então o que que acontecia? O Enê não estava mais fazendo efeito. Ficava aquele liso escorrido nas pontas e a raiz não baixava de jeito nenhum. Então o que que eu fiz? Eu peguei e saí do Enê. Gente, foi muito sofrido, porque toda a química para você sair, você tem que deixar seu cabelo crescer. Então toda vez que eu queria mudar de química, era um sofrimento só, gente. Vou falar pra vocês, era um sofrimento só. Porque eram meses que eu tinha que esperar pra poder estar passando alguma coisa no meu cabelo, entendeu? E aí eu ficava à base de escova, né? Mas eu tinha que ir no salão pra poder a escova ser aquela de raiz, né? Bem lisa. E ficava à mercê de prender. Por muitas das vezes eu prendia o cabelo. Aí conheci um outro salão, onde a menina fez um teste e só passou na minha raiz, depois de eu estar com os 4 dedos de raiz, né? Aí ela passou e aos pouquinhos ela foi tirando aquele Enê. E foi tirando, eu fui cortando, até que saiu o Enê todo. Aí meu cabelo ficou bonito, ficou lindo, maravilhoso. Continuei com ela. E aí, depois a gente veio a conhecer uma outra cabeleireira que ela fazia relaxamento térmico, né? Que na época, hoje em dia a gente já sabe os produtos, né? Que era tioglicolato, que ele alisava o cabelo. E aí ela passava a prancha, né? Pra poder dar o alisamento final do cabelo, botava mecha por mecha bem fininha. E eu ficava lá o dia inteiro, gente, no salão dela, lá pra dentro de Nova Iguaçu. Mas eu ia. Fiquei com ela uns 3 anos, pra vocês saberem, né? Eu fiquei uns 3 anos indo direto pra lá. E aí meu cabelo tomou uma forma boa, porque ele crescia com muita facilidade. Então, às vezes eu cortava curto, eu deixava comprido. Aí eu pintava ele mais claro, entendeu? E assim, eu não fiquei tão escrava de salão, porque eu só ia lá a cada 3 meses e cuidava dele em casa, né? E aí eu fiquei indo por um bom tempo lá, mas só que depois eu descobri uma menina, né, onde eu morava, que ela fazia a mesma coisa. E aí comecei a tratar o cabelo com ela. Porque ela falou pra mim que era a mesma coisa, e realmente era a mesma coisa, tanto é que ela fez um teste, né? E nada mais prático do que tratar o cabelo perto de casa, gente. Não precisava ir pra Miguel Couto pra poder fazer, né? Mas não desmerecendo a profissional, que era uma ótima profissional. Mas eu vou falar pra vocês, me arrependo de ter trocado. Por quê? Era longe? Era. Mas ela nunca derrubou meu cabelo. Nunca derrubou meu cabelo. E aí o que que aconteceu? Eu peguei, né, fui pra essa profissional, né? Cuidei também por vários tempos com ela. Ficou lindo o meu cabelo, lindo, maravilhoso, né? Crescia, continuei naquele esquema de cortar, né? Aquela questão toda. Na época, né, eu já estava já trabalhando embarcada, né? Então eu tinha que ter uma profissional quando eu desembarcava para estar fazendo uma hidratação no meu cabelo, para estar cuidando do meu cabelo. E assim, eu tinha um problema muito sério com a minha raiz, porque o cabelo ficava liso e minha raiz crescia muito rápido por conta das químicas que eu passava, e minha raiz era grossa. Por mais que ela fosse maleável, né, por conta do tipo de tratamento que eu vinha fazendo no cabelo, ela era maleável, mas ela não baixava, gente. Então não adiantava nada eu ficar com aquele cabelo liso e 2 dedos de raiz, né, com cabelo crespo, né? Então, o que que aconteceu? Ela foi e falou assim, Raquel, eu tenho já outros produtos aqui, vamos testar outros produtos, vamos ver outras coisas aqui pra ver se dá certo, porque de repente dá certo, e não sei o que, não sei o que lá mais. Eu falei, tá. Gente, não mexe em time que tá ganhando, cara, não mexe. Porque a pior coisa que eu fiz foi fazer esse teste, o cabelo deu certo, e quando a gente passou a química, infelizmente meu cabelo caiu. E caiu feio, gente. Eu perdi essa minha frente toda, eu nem tenho foto.
Eu tenho foto de quando caiu, mas eu tava conseguia disfarçar. Mas eu fiquei praticamente com essa frente careca. Gente, foi a pior fase da minha vida, porque a alma do meu rosto, eu, Raquel, é o meu cabelo. Pode ser que eu me engane, mas a alma do meu rosto é o meu cabelo, é minha identidade, é o meu cabelo, gente. Entendeu? Minha vaidade era toda meu cabelo, eu não esquentava com nada. Se meu cabelo tivesse bonito, eu ia estar feliz. E infelizmente meu cabelo caiu. E aí nessa que ele caiu, né, eu achei que ela fosse assumir a responsabilidade do que aconteceu. Ela não assumiu. Durante uns meses, nem meses, semanas, eu fiquei indo lá no salão dela, ela cuidando, fazendo uma hidratação, porque eu não podia fazer nada, né? Ela fez uma hidratação, fez um corte nele e ficava toda semana fazendo hidratação, passando produto no couro cabeludo para poder ativar o crescimento mais rápido. E aí, com o tempo, ela não deu vamos dizer assim, aquela atenção que eu esperava, porque, tipo assim, o meu cabelo pra mim era tudo. E aí eu tava numa fase desempregada, né? Eu fiquei desempregada. Meu cabelo, o ó do Borogodó. Eu fiquei, acho que até meio que depressiva, não por conta só do desemprego, mas por conta que o meu cabelo tava num momento ruim e juntou tudo numa coisa só e eu fiquei desgostosa por um bom tempo, porque eu não tava dando jeito no meu cabelo. Aí na época, né, a tia do meu namorado da época, ela era cabeleireira. E aí ela tinha essa paciência, porque eu ia sempre pra casa dela, e aí ela tinha essa paciência de me ajudar, né? Ela não era aquela cabeleireira de muitas químicas, né? Porque ela só passava progressiva, isso e aquilo. Mas ela me ajudava. Como é que ela me ajudava? Ela falava, Raquel, compra a hidratação tal, a gente passa, vamos tentar ir cortando ele aos poucos, vamos trabalhando o seu cabelo aos pouquinhos. E assim eu voltei a ter a minha vaidade, né? Mas eu tive que cortar muito o meu cabelo, cortei bem baixinho mesmo, né? Mas o meu cabelo voltou aos poucos a ser o que ele era. Aí depois de um tempo, foi quando eu engravidei do Enzo, né? Depois eu engravidei do Enzo, depois de uns anos eu engravidei do Enzo. E eu ficava pensando, meu Deus, e agora eu engravidei, como é que vai ser? Porque eu pensava assim, que eu vou me programar pra me engravidar, porque a gente pensa assim, né? Quando a gente tem um cabelo ruim. Eu vou me programar pra engravidar, pra poder ser numa época que meu cabelo já esteja liso, entendeu? Pelo menos um tempo. E aí eu vou ter que dar um jeito de manter o cabelo durante a gravidez, porque meu cabelo vai ficar horrível. E, gente, Deus é maravilhoso. Por quê? Quando eu engravidei do Enzo, eu tinha relaxado em casa, né? Porque foi uma fase que eu tava jogando química em casa mesmo. Eu não tinha mais profissional nenhuma tomando conta do meu cabelo. E aí eu peguei e passei a química em casa. E depois de 2 meses eu descobri que eu tava grávida do Enzo, né? Aí eu caí o desespero, que eu não sabia o que eu ia fazer. Mas eu mantinha o cabelo escovado. E com o tempo, o que aconteceu com o meu cabelo? Ele era levemente oleoso. Eu não sei explicar como é que era o meu cabelo na época do Enzo. Eu só sei que ele encheu bastante, mas eu conseguia manter ele escovado, entendeu? Eu mantinha ele escovado. E depois do período, né, que é considerado risco, né, eu só dava susto nele com a química, só pra malear um pouquinho a raiz. Mas foi uma coisa assim que eu consegui segurar, porque meu cabelo não ficou ruim, não ficou feio, ficou bonito, entendeu? Cresceu muito, né? Então assim, foi uma coisa inesperada, né? Porque eu não sabia que meu cabelo ia ficar tão bom na época. Né? Eu achava que ia ficar horrível, que eu ia ter que fazer trança, alguma coisa do tipo para poder esconder minha raiz. E pelo contrário, eu não precisei de nada disso. Eu mantive ele na escova, né? Eu mantive ele na escova e a escova me deu o resultado que eu precisava, né? E aí, gente, o que acontece? Né? Depois que eu tive o Enzo, continuei tratando com a mesma cabeleireira, as questões todas, só que ela também mudou. Ela foi morar em Angra. E aí perdi a cabeleireira. Mas mesmo assim, eu já tinha uma noção do cabelo. Eu não ia em qualquer pessoa, porque eu já tinha sido derrubada, né? Meu cabelo já tinha sido derrubado. Então eu não estava indo para qualquer pessoa. E aí eu continuei tratando em casa, até que apareceu, né, uma amiga, que hoje é amiga. Ela fez curso de cabeleireira, sempre gostou, e morava em frente à casa da minha mãe.
E ela começou a tratar do meu cabelo. Por anos, né, ela ficou tratando do meu cabelo, né? Ela fazia progressiva, ela cuidava, pintava, hidratava. Por muito tempo foi ela que cuidou do meu cabelo. Depois eu me mudei, né? Vim morar agora para esses lados da Zona Oeste. E aí eu não tinha ninguém para cuidar do meu cabelo. Às vezes eu ia para lá para ela cuidar do meu cabelo, né? Às vezes eu ia para lá para ela cuidar do meu cabelo, porque era aquelas questões de pandemia, aquela questão toda, né? Então eu não tinha uma pessoa que eu pudesse confiar de cuidar do meu cabelo, né? Então eu continuei indo nela uma vez ou outra para poder estar fazendo uma química no cabelo, mas meu cabelo já estava de outra maneira, ele já estava mais maleável, ele aceitava certas coisas. A raiz dele estava assim, menos cheia, entendeu? Tava mais, eu não sei explicar, porque esses detalhes técnicos quem sabe explicar é cabeleireira, né, gente? E eu só sou simplesmente a pessoa que penteia o cabelo. Eu não sou cabeleireira, sou nutricionista. Mas enfim, aí eu peguei, né, no meu auge da minha revolta, porque eu queria mudar do meu cabelo, e eu não sabia o que eu queria fazer, né, porque eu já tava já com os 3 dedos de raiz, e eu não sabia o que eu ia botar no meu cabelo. E eu também fiquei apertada de dinheiro, né, e essas coisas de tratamento de cabelo é caro. Aí, aquela doida que quando faz aniversário quer mudar, fez o quê? Pegou, botou um cabelão, gente. Eu trancei meu cabelo, gente, uma coisa que eu não faço nunca mais. Eu gosto de trança, que eu possa, tipo assim, fiz a trança, daqui a 2, 3 dias no máximo, eu posso estar tirando. Agora, eu botei uma trança que eu tinha que ficar mais de um mês, né, pelo preço que eu paguei, né? Eu botei praticamente até a bunda, aquele cabelão. Ficou bonito? Ficou, gente, mas uma dor de cabeça. Repuxou que eu fiquei japonesinha aqui assim. Mas não ficou feio. Mas não condizia com a pessoa que eu sou, não respondia muito, porque por mais que fosse um cabelão que eu cuidei assim, não precisava de muitos detalhes, era lavar, ficar no sol, entendeu? E quando voltasse, eu ia ter que me virar, né? Mas enfim, curtia durante um tempo essa vibe de trança, né? Acho bonito quem gosta, mas eu não me adaptei, né? Meu cabelo tava uns 4 dedos assim de raiz e o restante ele ainda tava liso. E aí eu fiquei esse tempo com a trança, né? Fiquei esse tempo com a trança. Quando eu tirei a trança, eu já tava com conhecimento de uma profissional, né? Que ela morava em frente à minha antiga casa, né? Hoje em dia o salão dela tá bombando, né? Ela trata de cabelo crespo, mas na época ela também faz. Ela também cuida de cabelo que não é crespo, né? No caso, que cabelo de pessoas que passam progressiva. Na época ela até falou pra mim: "Ah, Raquel, meu foco não é muito hoje progressiva. Eu tenho algumas clientes de progressiva de quando eu comecei, mas a maioria dos meus cabelos hoje é cacheado." Aí eu falo pra ela: "Ah, Letícia, mas eu não me vejo de cabelo cacheado. Eu não me vejo de cabelo cacheado. Eu quero fazer uma progressiva, uma cauterização, alguma coisa aí. Você vê o que você pode fazer pra poder meu cabelo voltar a ser liso." Eu tava com 4 dedos de raiz, né? Aí, quando eu tirei a trança, né? Gente, que sacrifício foi. Eu fiquei uma noite tirando, porque eu não tinha experiência em tirar. Então eu tirei tudo errado, meu marido tentando me ajudar, meu cabelo ficou ó, eu fiquei na dúvida do que eu ia fazer. Aí eu tinha uma cauterização em casa, tasquei a cauterização em casa, entendeu? Pra poder ver o que eu ia fazer. E meu cabelo ficou horrível, horrível, gente, porque ele ficou muito fino. As pontas estavam finas, né? Aí a parte da raiz grosso, e eu sem saber o que eu ia fazer. Aí eu peguei, né, voltei nessa amiga, né, que é vizinha da minha mãe até hoje. Ela pegou, deu um corte nele pra mim. Ela deu um corte nele pra mim. Aí eu fui, peguei, passei o produto que eu tinha em casa, né, e fiquei com o produto. Aí deu um jeitinho, mas não tava do jeito que eu queria, né. Ainda não era o jeito que eu queria. Aí eu peguei, né, e fui na Letícia.
Nisso que eu fui na Letícia, né, que eu já tinha marcado com ela, que essa conversa que eu falei pra vocês, eu tava ainda marcando pra ir nela, né? Eu ainda não tinha ido. Aí quando eu fui, eu expliquei pra ela em relação ao meu cabelo, contei essa história e tudo. Aí ela pegou e falou assim, então vamos passar uma progressiva. Eu tenho uma progressiva aqui que não é muito forte, né? Então dá pra passar. Fizemos o teste, meu cabelo aceitou bem a química, passei. Gente, aprende uma coisa, quando não é pra ser, não adianta. Quando não é pra ser, não adianta. Gente, por incrível que pareça, meu cabelo sempre foi progressiva e sempre alisou. Vocês acreditam que a parte que tava de 4 dedos de raiz, ele não alisou? Simplesmente os cachinhos começaram a nascer dali. Porque ela passou, amaciou meu cabelo, não alisou. A parte que estava lisa ficou lisa. E a parte que estava crespa, apareceu cachos. Eu fiquei assim, gente, meu cabelo nunca foi cacheado. Eu até mandei depois a foto pra ela. Ela, Raquel, seu cabelo não era assim, não? Eu falei, não, meu cabelo nunca foi assim. Meu cabelo era um cabelo frisado. Ele não era um cabelo cacheado, ele era um cabelo frisado. Ele não era cabelo cacheado, por isso mesmo eu nunca gostei dele molhado, sem escova, porque ele era frisado, ele não tinha esses cachos. Aí, pela segunda vez, a gente tentou tascar outra química, né, depois. E o cabelo, gente, o cabelo simplesmente não estava mais respondendo. Ele queria ficar cacheado. Até que eu virei pra ela e falei, Letícia, vamos fazer o seguinte? Ele não quer. Já que ele não quer, não vou mais alisar. Eu vou deixar ele do jeito que ele quer, né? Eu vou deixar ele do jeito que ele quer, já que ele quer ficar cacheado, eu vou deixar, porque não vai adiantar eu teimar com ele. Não é um cabelo que eu gostava, sou sincera pra vocês, porque assim, até eu desmistificar esses anos todos de progressiva, cabelo alisado, cabelo escovado, na minha mente demorou a cair. Eu não estava satisfeita com ele cacheado. Confesso a vocês que de início eu não gostava. Eu fui meio que obrigada a aceitar ele do jeito que ele queria. Não era do jeito que eu queria. Porque eu passava química e não respondia. Aí ela até quis passar uma outra, mas eu desisti. Eu falei pra ela que eu não queria mais passar. Porque eu vi que ele não queria, eu ia responder o que ele queria, né? E aí, gente, eu comecei a cuidar dele. Eu só passei a fazer hidratação, né? Fui fazendo hidratação. Fiz a escova algumas vezes, né? Fiz escova algumas vezes. Até que ela falou pra mim, Raquel, você vai ter que decidir. Porque se você ficar muito com o secador e prancha no cabelo, essa parte que tá cacheada, ela vai parar de cachear. Porque você tá usando muita escova e muita prancha, entendeu? Você tem que decidir. Ou você quer ele realmente natural, ou você vai voltar para química. Porque vai ficar com o tempo, ele vai ficar indefinido. Porque tem a parte lisa, a parte cacheada, você tem que definir logo agora. Então eu falei pra ela, então tá, vamos cortar. Começamos a cortar a parte lisa e começar a deixar o cacho. E aí a gente foi fazendo isso, né? Eu fui deixando cortando a parte lisa, focando na cacheada, que não foi fácil, né? Porque ele ficava meio que ainda liso nas pontas. Ele ainda tem umas questões aqui por dentro dele ainda, né? Que é uma coisa que leva muito tempo para poder, né, resolver. E aí foi isso. Aí a gente ficou cuidando dele, né? E ele tava num tamanho mais ou menos até um pouco maior do que esse, né? Meio que liso, meio que cacheado. E ela me ajudando a cuidar. E aí fui indo, gente, fui indo. Aí ela passava a química nele, né? Pra poder só baixar um pouco e ir hidratando. Aí depois a gente veio a fase de não passar mais química nenhuma. Por quê? O que aconteceu? Quando eu tava pra passar química no cabelo, eu descobri que eu tava grávida. Até então não era do Benjamin, era do bebê que eu perdi. Então aí eu meio que não passei química, porque eu descobri que tava grávida. E aí, né, fiquei aquele período sem passar química. Aí eu falei pra ela que eu não podia passar porque eu tava grávida. Aí por fim a gente só ficou na hidratação mesmo,
né, sem fazer escova, sem nada, e eu meio que tentando aturar aquele cabelo meio que cacheado, meio que liso, sem cortar muito, porque eu também não ia condizer de cortar, porque eu falava pra ela que eu tinha que ter um cabelo que eu pudesse prender, até por conta do meu trabalho. Então, acabou que a gente foi fazendo isso, né? Aí, por fim, acabou que, infelizmente, eu perdi o bebê, né? E aí eu fiquei naquela fase de chateada e tudo, então também não procurei resolver nada em relação ao meu cabelo, né? Mas eu continuei tentando, né, fazer ele ficar cacheado. E aí, por fim, né, ela falou assim: ah, Raquel, vai chegar a fase que você vai precisar cortar, né? Eu falei: Letícia, eu ainda não tô preparada para isso não. Eu só ia lá para fazer uma hidratação, né, para ir ativando os cachos, mas não passava nada e mantinha isso por um bom tempo. Aí depois me vi grávida de novo, não pude passar química nenhuma, E aí isso mais, né, me forçou a transição capilar, né? E aí, quando foi novembro, foi outubro para novembro, foi quando eu fui fazer meu chá revelação para descobrir o sexo, que eu tava grávida do Benjamin. Então, eu no chá revelação, eu dei a louca, porque agora ela falou porque eu já não conseguia, gente, eu já não conseguia mais nada, meu cabelo tava todo embolado, porque eu tava cansada por conta da gravidez, trabalhando à noite. Então era aquela loucura de passar mal, era enjoo, era muito sono, era estresse, era muita coisa junta. Aí por fim, né, dessa questão toda, eu cheguei lá, eu falei: Letícia, me perdoa, Letícia, mas o meu cabelo tá horrível. Eu não tô conseguindo pentear, no desespero danado. Eu falei: Letícia, faz o que você achar que tem que fazer. Ela falou: Raquel, vai ter que ser agora. Por quê? Sabe aqueles poodle, quando fica aqueles bolos de pelo? Gente, eu tava parecendo isso. Porque eu já não aguentava mais pentear o cabelo, então eu tava escondendo o meu cabelo de tudo quando era jeito. Porque eu já sabia que naquela outra semana eu já ia fazer o cabelo com ela. Porque eu já tava num período que eu não tava mais... Já tinha passado daquela fase, né, dos 3 meses de gravidez, então eu podia estar fazendo alguma coisa no cabelo, né, fraco, né, mas eu podia estar fazendo. Então foi onde ela falou assim: a Raquel, é agora. Gente, eu cortei o cabelo super, hiper, mega curto, muito curto. Eu depois vou botar a foto aí pra vocês, mas quem vê meu Instagram, meu Facebook já sabe, né, que são minhas amigas, sabem como é que ficou meu cabelo. Batidinho, gente, batidinho. Aqui, sem nada, bem curtinho mesmo. Acho que meu cabelo tava com uns 3 ou 4 dedos só. Que aí ela pegou, cortou mesmo, jogou produto, né, e aí foi aonde dali mesmo eu falei: agora não tem volta. Não tem volta. E dali meu cabelo foi crescendo, porque era meado ainda da gravidez, eu tava com 5 para 6 meses, então meu cabelo estava se desenvolvendo muito, cresceu muito. Ele foi ficando blackão, mas aquele black ainda assim, bonito, por mais que eu não gostasse, eu passei a gostar, né? Eu via o meu cabelo dando volume, e mesmo assim todas as pessoas: nossa, tu vai ficar com esse cabelo, você não vai alisar mais. Eu falei: não vou alisar mais. Minha mãe ficava: minha filha, você não vai fazer nada desse cabelo? Meu pai, que sempre falava também, por causa que o meu cabelo sempre foi liso, ele ficava assim: você não vai fazer nada, vai ficar com esse cabelo? Eu falei: vou. Meu marido: você não vai alisar? Não vou ficar com esse cabelo, porque é o cabelo que ele quer. Minha cabeça quer esse cabelo, entendeu? Não adianta. Eu já tentei, não quer, vai ser isso, pronto, acabou. E aí foi onde eu comecei essa transição e fiz essa química, porque realmente eu precisava, né? Aí depois o Ben nasceu, meu cabelo já tava grande assim, né? Cheio, não tava... Porque meu cabelo, se vocês verem, ó, vou esticar aqui pra vocês, ó. Ele é grande, mas ó, ele não vai. Porque ele cacheia, o cachinho dele é bem coisa mesmo. Então, por mais que eu puxe o cabelo, quando ele seca, ele fica curto. Ele tá molhado, ele tá assim. Mas quando ele seca, vocês já viram o meu cabelo, ele vai e sobe. Mas hoje em dia eu não acho feio, eu gosto. Eu não gosto muito, assim, voroçado. Às vezes ele tá voroçado, eu falo: fica assim mesmo. Mas que essa parte eu não gosto, eu queria que ele ficasse desse jeito, assim, né? Que eu quero ele maior, não quero ele curto. Mas assim, baixo, eu não gosto dele muito volumoso.
Eu gosto dele cacheado, mas não muito volumoso. Mas eu tô tentando aceitar, assimilar essa ideia, porque foram anos de progressiva, anos dele liso. Então essa é a questão que pesava muito na minha mente e eu aprendi a trabalhar minha mente para poder aceitar, né, em relação a isso. E aí foi assim que começou a transição do meu cabelo, né? Eu comecei a aceitar, né, ele do jeito que ele é, né, cacheado agora, porque não era, ele era crespo, mas aquele crespo minguado, ondulado, sei lá, eu não sei explicar muito bem, né? Mas ele não era assim, com cachos. Hoje em dia, ó, ele tem, é que ele tá molhado agora, mas ele faz uns cachinhos até aqui bonitinho, mas o cachinho dele é aquele cachinho pequenininho, né? Mas ele faz esses cachinhos. Então, assim, química, vou falar pra vocês em relação à química. Joguei química nele umas 3 vezes. 3 vezes que eu joguei química. Foi quando eu comecei a transição, depois quando o Ben nasceu, eu joguei química. E há pouco tempo agora, eu em casa, né, porque eu sou dessas, né, não adianta. Eu fiquei naquela, não tenho dinheiro pra isso, não tenho dinheiro pra aquilo, vambora dar louca e vamos comprar o produto. Porque o Enzo também tá querendo ficar com o cabelo cacheado. E aí, pra abrir os cachinhos dele, eu passei um pouquinho de química. Aí foi a química que eu passei nele, eu passei no meu, na tentativa de descer. Realmente deu uma descida. Mas assim, eu já tava já há mais de 1 ano sem passar nada. E pretendo ficar de vez em quando só passando uma química só pra poder ajudar ele a descer mais. Porque meu cabelo e meu cachinho, né, a questão dele, ele encolhe muito, encolhe muito. Então a tendência dele é o quê? Dar volume e não comprimento. E eu quero comprimento. E para eu ter esse comprimento, eu tenho que de vez em quando abrir os cachos para poder ele descer, né? Então assim, eu fiz isso tem uns 3 meses. 3 não, tem 2 meses que eu fiz isso. Que eu passei, né? E ele deu essa queda, que até então ele não tava assim. Ele deu essa queda. Aí agora sabe-se lá quando eu vou passar de novo, porque vem essa fase agora de frio, essas questões todas, às vezes vem o sono, então eu tô deixando levar. Eu não fico muito preocupada não. E como eu tô aprendendo a finalizar ele, então eu tenho gostado da forma que eu faço, então também não tá me incomodando, porque a minha raiz mudou. Não sei explicar o porquê, mas minha raiz mudou, a textura do meu cabelo mudou. Parece que a gente vai ficando velha, sei lá o que acontece, que vai mudando. Mas assim, a raiz não fica mais alta como antigamente ficava, que me incomodava, entendeu? Ela tá num volume legal. Eu tenho gostado do jeito que ela tá. Então assim, não me incomoda, né? Quando ele tá ressecado, eu compro hidratações, faço em casa, né? E aí ele volta a ficar legalzinho. Quando eu vejo que tem uma pontinha ou outra, eu vou no salão, aqui na rua mesmo, a menina faz uma hidratação, faz um tratamento nele, mas eu cuido a maioria das vezes dele em casa. Eu só recorro a salão quando, tipo assim, quero fazer uma trança, alguma coisa assim, eu vou numa festa, quero uma coisa diferente. Porque eu gosto do meu rosto diferente, gente. Quando eu vou pra uma festa, alguma coisa, eu não gosto do meu penteado do dia a dia pra ir pra um lugar diferente, pra um casamento. Eu gosto de me ver diferente. Então, assim, às vezes eu faço um penteado, alguma coisa, mas nada que vai demandar muito tempo, só pra eu dar um diferencial, uma trancinha aqui do lado, porque eu não sei finalizar muito bem meu cabelo como as outras pessoas sabem. Então eu tô aprendendo, então às vezes eu vou pro salão só por conta disso, pra dar uma mudadinha. Mas ó, estou aprendendo a amar o meu cabelo do jeito que ele é. E assim, isso tudo que eu falei pra vocês é o que eu falo, é a minha experiência e a minha vida. Pode ser que em algumas questões vocês se viram aqui, né? Por conta dessa transição. E eu te digo, muitas pessoas sim, porque muitas pessoas da minha época passaram pelas situações que eu passei, né? Essas questões. Mas assim, esse vídeo foi mais para poder vocês terem uma noção de como é que eu passei pela transição, como eu passei a aceitar o meu cabelo do jeito que ele é, como é que foi essa questão, né? E finalizei ele com vocês. Né? Eu já tinha feito uma hidrataçãozinha, passei queratina de novo, né? Porque como eu trabalho em cozinha, então ele absorve muita gordura, então de vez em quando eu jogo uma queratinazinha nele, mas não é toda semana, não é nada, é questão de mês a mês, entendeu? Sabe-se lá quando eu vou passar de novo, né? Porque cabelo cacheado, gente, vou falar pra vocês, dá trabalho tanto quanto progressiva, só que a questão toda é que você não fica escrava de salão, de cabeleireiro. Você não fica escravo daquela química que você tem que passar o dia todo no salão.
Você leva menos tempo, é mais rápido, o processo bem mais rápido. Você não fica presa a certas questões de um cabelo liso, né? Que dá trabalho tanto quanto o cacheado. Porque hoje em dia o cacheado tem N situações, são N coisas que eu ainda não aprendi. E nem sei se eu vou perder meu tempo assim em relação a aprender, porque quando eu tenho dúvida de alguma coisa, eu recorro a uma profissional, porque eu não fico em casa tentando testar certas coisas, eu faço o que dá. Quando eu vejo que não dá pra mim, eu recorro a alguma profissional, porque eu também não quero derrubar o meu cabelo, porque eu tô gostando do jeito que ele tá, mas eu não quero derrubar. E assim, eu passei a aceitá-lo, né? Meu marido também passou a aceitar, porque até então ele me conheceu de cabelo liso, e hoje em dia ele tem uma cacheada, né? E assim, gente, o que eu tenho pra falar pra vocês, que vocês têm que fazer o que vocês se sentem bem em fazer. Não só porque fulano, beltrano, ciclano gosta. Você tem que estar se sentindo bem. Hoje eu posso dizer pra vocês que eu me sinto bem com o meu cabelo. De repente, uns anos atrás, se eu fizesse isso, eu não iria me sentir bem, né? E iria voltar a ser liso. Só que assim, hoje eu aceito ele do jeito que ele é, amo ele do jeito que ele é, entendeu? E pretendo ficar, não digo pelo resto da vida, mas enquanto ele for bom pra mim, ele vai ser assim. De repente, daqui uns anos eu aliso? Não sei. Eu sei do hoje. Eu sei que do hoje eu estou amando o meu cabelo. Eu espero também que tenha ajudado vocês em relação a esse vídeo sobre minha transição. Ana Lúcia, um beijo, ó. Amo você. Esse vídeo foi pra você, tá? E assim, eu vou ficando por aqui, gente. Fiquem com Deus. Mas de antemão, eu já deixo um recado pra vocês. Não esqueça de curtir esse vídeo. Deixe algum tipo de comentário que eu vou estar respondendo pra vocês. E se inscreva no meu canal. Gente, compartilhe meus vídeos pra poder eu conseguir chegar a 100 inscritos no meu canal. Eu peço de coração, gente, me ajuda essa meta de chegar a 100 inscritos. Eu hoje estou em torno de 57 inscritos, né? E eu peço pra vocês estarem me ajudando. Esse vai ser o vídeo de hoje, que eu vou estar postando mais tarde, né? Eu só vou buscar as crianças na escola, mas eu vou estar postando ele ainda hoje, porque eu fiquei um tempinho sem postar. E até quarta ou quinta-feira eu vou estar postando outro, tá? Mas ó, fiquem com Deus e até a próxima.